Olá, tudo bem? Meu nome é Ludovico Viana e hoje eu estou aqui para falar sobre a construção de personagens, parte 2, que vamos dar continuidade ao que fizemos no módulo 1. Então, uma dica muito importante que eu já quero dar para vocês logo de cara. Vamos pegar aquele personagem que vocês têm afinidade, que vocês mais gostam, que vocês mais assistiram, tanto no filme, quanto numa série, numa TV, ou até de um livro. Vamos pegar aqueles personagens que muitas vezes nós temos uma meia semelhança, ou que nós temos um perfil que pode se encaixar com aquele personagem para que a gente possa fazer ele com uma maior qualidade ou até uma maior proximidade de realidade. Aquele personagem que vai fazer com que as pessoas se encantem com aquilo que a gente está fazendo. Bem, eu escolhi um para que eu faça, para mostrar a vocês, e quero ver se vocês vão achar que fica um pouco parecido ou não. Essa é a dica que eu dou. Vamos no caminho de personagens que têm algum tipo de semelhança com a gente. Já já eu vou dizer para vocês qual é o personagem que eu vou escolher. Então, o personagem que eu escolhi para mim, que eu vejo algumas semelhanças físicas, não muitas, tá, gente? Mas que a característica do ângulo do rosto, o formato do olho, pode combinar na caracterização, na transformação, é o Jack Sparrow. E é um personagem também que eu sozinho consigo construir figurino e todos os adereços, como as perucas, os cordões, e algum dos figurinos eu já possuo também, como a blusa, a bota. Isso eu junto e faço a composição. Isso também é muito importante. Não só algum tipo de personagem que eu me sinto assimilado, como também os materiais para compor esse personagem que eu tenho facilidade, ou que eu já possuo, ou que eu posso sozinho criar. Isso é muito importante para a sua criação de personagem. Te torna mais independente, você acaba não precisando tanto recorrer a uma outra pessoa, a um outro lugar para construir o seu personagem. Muitas vezes você tem esses elementos em casa, você consegue transformar um elemento em outra coisa. Um exemplo disso, por exemplo, é uma cortina que você vai descartar, uma cortina da sala ou do quarto, ou um lençol ou uma colcha, que isso também vai ser descartado e você pode sozinho transformar num figurino, num cenário, e isso vai te facilitar e vai te ajudar. E muitas vezes a gente quer construir um personagem e acaba acessando aos improvisos e aos recursos que nós temos em mãos. Isso é super importante para o trabalho de ator. Pode parecer simples, pode parecer uma coisa assim que não cabe. Nossa, eu vou improvisar com algo dessa maneira? Sim, muitas vezes nós utilizamos um recurso muito simples que está ao nosso alcance, pertence ao nosso dia a dia, e isso ajuda muito na construção, mais do que vocês possam imaginar. Eu peguei algumas perucas antigas que não serviam mais para personagem nenhum, elas estavam estragadas. Seria muito difícil, praticamente impossível, conseguir fazer com que essas perucas voltassem a ser utilizadas e ficassem bonitas, com os fios soltos, de uma forma mais apresentável, digamos assim. E eu terminei de estragar essas perucas, fui juntando mechas uma nas outras e consegui montar todo aquele cabelo que forma o dread que o Jack Sparrow usa. É um filme que eu já assisti diversas vezes. Eu gosto muito de Piratas no Caribe.
E eu não preciso fazer nenhuma composição, como por exemplo, eu não vou precisar usar lente, eu não vou precisar usar cílios, eu não vou precisar usar unhas postiças, eu vou poder fazer com as minhas características físicas. Eu só vou precisar, é óbvio, de maquiagem para me aproximar mais do personagem. Tá? E isso eu vou mostrar para vocês passo a passo. Essa composição que eu vou utilizar para mim. Já vai aí pensando naquele personagem que você gosta muito, naquele personagem que você já assistiu diversas vezes e naquele personagem que você tem alguma coisa em casa que se encaixa, que serve para você montar, para você adequar o figurino que você precisa para compor aquilo que você quer. Vamos lá? Vamos para a primeira etapa, então. Vem comigo. Então, como eu já havia dito para vocês, o personagem que eu escolhi foi o Jack Sparrow, de Piratas no Caribe. Uma das coisas que eu percebi que ele usa muito são cordões, muitos cordões pendurados. O que eu fiz? Primeiro eu fui procurar para ver se eu tinha alguns em casa. E também fui em brechós, em lojas que vendem esses cordões. Alguns amigos também me doaram alguns cordões. E eu fui juntando, ó. Esse cordão aqui, ele já veio inteiro, ele já veio pronto. A única coisa que eu precisei fazer foi separar porque ele estava um pouquinho embolado. Aqui, se vocês repararem bem, eu tenho dois cordões diferentes. Eu tenho esse e tenho esse. Mas como eu achei as cores um pouco semelhantes e também como os dois eram muito pequenos, eu juntei um no outro. Você pode juntar da forma que você puder. Se você tiver cola quente, barbante, um pedacinho de arame, conforme os recursos que você tiver em casa ou a ajuda de alguém próximo, como a mãe, o pai, a tia, um amigo, né, a avó, para utilizar esses recursos para você juntar um cordão no outro e fazer. E é esse dentezinho aqui, isso aqui era uma sobra de figurino de carnaval que eu tinha, e aí eu prendi aqui com uma cordinha. Ó, consegui fazer um cordãozão. Ó, já ajudou na composição. Esse cordão aqui também era um cordão pequeno que eu juntei com uma tornozeleira. Olha que legal. E aí ele ficou um cordão grande e ajustável, ó. E para dar uma disfarçada, onde eu botei cola quente, para não ficar grosseiro, para que as pessoas não percebam que foi uma coisa feita de forma muito artesanal, e como eu não tenho grandes habilidades como artesão, eu coloquei umas penas que eu tinha de uma outra fantasia para dar uma disfarçada. E acabou que essas penas deixaram o cordão muito bacana também, parece que faz parte dele. E como essa tornozeleira é da mesma cor que os cordões que entrelaçam esse colar maior, parece que sempre pertenceu aqui, parece que é uma coisa só. Ela também, ó, tem umas miçangas de madeira que combinam com o pingente grande de madeira que está aqui na ponta. Então, ninguém reparou que era um cordão produzido para o personagem, né? Esse aqui também que eu ganhei, que já vem pronto, ele era assim, ele vinha preso um no outro porque ele era pequenininho. E aí eu soltei a parte que prendia e ele virou um cordãozão. Ó, eu nem imaginei que ele ia ficar tão grande assim. E aí eu junto todos pro Jack Sparrow. Olha como é que fica. Já esses 4 cordões bem grandões, com cores bacanas, ó. Lembra madeira, né? Lembra elementos naturais, porque ele é Piratas no Caribe, né? E fala muito, não tem nada contemporâneo. Eu não poderia usar miçangas coloridas demais, com uma cara muito de plástico. Tinha que ter essa pegada mais tribal,
que é a pegada do filme, né? Essa coisa do mar, de ir. Então eu pensei, eu preciso criar uma atmosfera com uma cara mais tribal, que é a pegada do filme, para que eu não tivesse tantos elementos modernos, né? Eu tinha que ter uma estética mais rústica. E aí isso também me fez guiar para a orientação da composição do figurino, que é agora o que eu vou mostrar para vocês. Eu reparei que ele tinha muita coisa em couro. Eu até tenho uma máquina de costura, consigo fazer coisas simples, como linhas retas. Eu só não tenho grandes habilidades para fazer o recorte e a construção de um figurino completo. Eu ainda não tenho essa habilidade. Mas eu consigo fazer cortes retos e algumas coisas ainda não precisam do acabamento na máquina, como esse cinto aqui que eu fiz. Como que eu fiz esse cinto? Isso daqui a gente pegou aquele corino que se faz capas para almofadas, ou então... Não dá, baby, com a maritaca gritando ali fora, não dá. Eu sei que é pirata. E como vocês podem ver, ó, é aquele mesmo material que muitas vezes a gente utiliza para fazer a cobertura do sofá. Sabe quando você leva o sofá para estofar? Almofadas para cadeiras, ó, é o mesmo tipo de material. É um material simples, barato, e se você souber aplicar os elementos certos, ele vai ficar com a cara rústica que o personagem precisa. E isso lembrando que eu estou pensando em Jack Sparrow de Piratas no Caribe. Você sempre precisa ficar atento ao personagem que você escolheu e tudo aquilo que vai cercar o seu personagem, tá? Então o meu personagem, ele é rústico, ele é tribal e ele tem essa pegada dos elementos da natureza, como couro, tecidos de cores mais cruas ou de cores mais sóbrias. O meu personagem, por exemplo, ele não é um personagem que usa uma cor como cor de abóbora, amarelo ovo, um verde fluorescente. Não, eu não uso esse tipo de cor. Eu uso cores mais fechadas, como azul marinho, marrom, bege. Essa é a pegada do meu personagem. Tenha sempre isso em mente. Qual é a característica do meu personagem? Se for uma fada, se for um anime, se for um personagem de uma série, um vampiro, um lobisomem, né, um super-herói, um personagem de videogame, né? Tudo isso eu preciso ficar atento. Quais são as cores que predominam? Quais são os elementos que predominam? Aonde ele vive é muito legal, porque isso vai influenciar muito naquilo que você vai usar no seu personagem. A todo momento eu fico pensando no meu, né? O Jack Sparrow. Ele vive num navio em alto mar e ele vai para ilhas. E eu fico pensando, como que é o dia a dia dele? Como que é a vida dele? Isso vai ajudar muito nessas cores todas que eu vou utilizar. Então, ó, esse cinto aqui, ele não tem nenhuma costura. Eu mesmo cortei, né? Eu botei ele em cima da mesa, eu recortei como se fosse uma grande tira, medindo o tamanho de um cinto meu, da minha cintura, cortei, e aí depois fiz essas aberturas aqui, ó, como se para poder passar esse cordãozinho branco que eu já tinha, que era um cordão de uma outra roupa que eu tinha comprado. Dá para fazer com cordão de roupão de banho, dá para fazer até com uma camiseta branca velha que você corta as tiras e transforma ela num cordão, ó. Com cordão de
aqueles cordões que a gente utiliza para roupa de karatê, roupa de judô, dá até para fazer com alça de bolsa, se você tiver alguma coisa assim, ó, nesse sentido. Então era um cinto que eu queria fazer de couro com uma tira bege ou branca por dentro, tá? E aí você corta aqui, ó, esses quadradinhos abertos, eles precisam ter essa abertura aqui, ó. Tá vendo meu dedo passando aqui por dentro? Para vocês terem uma ideia de como faz. Para poder passar, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 aberturas, que é no comprimento da minha cintura, né? Talvez você tenha que fazer menos ou mais. Dá até para fazer para criança, isso aqui. E o mais legal é que esse cinto acabou servindo para outros personagens, que já já eu vou falar para vocês, tá? Essa blusa foi a única coisa que não foi feita. Essa blusa é uma blusa coringa, né? Vocês estão vendo que ela tem etiqueta, é uma blusa que veio de uma loja. A única coisa que foi feita a aplicação foram esses cordõezinhos também, que é um cordãozinho de couro. O cordão que tinha nela era outro. Então, para ter a cara rústica, eu só adaptei esse cordãozinho aqui, ó. Ela já veio com essa abertura para esse cordão, tá? É uma blusa muito bonita, muito bacana. Ela serve, inclusive, para você ir numa festa, se você quiser. Ela serve para outros personagens, serve para príncipe, serve para muita coisa, tá? Ela já tem essa cor mesmo, que é uma cor meio chá, tá? Uma blusa muito bonita, por sinal. Ela tem um excelente acabamento. E eu falei, gente, a blusa é perfeita para o personagem. Ó, como vocês podem ver. Essa blusa, por um acaso, eu peguei emprestado. Mas você pode comprar num brechó uma blusa, dessas blusas sociais que se utiliza para em casamento, por exemplo. Uma blusa branca ou uma blusa bege. E você pode tingir com chá, com café, para ela ficar nessa coloração. E aí você aplica os cordões aqui na gola, tá? Muitas vezes eu tiro os botões da blusa e costuro na mão mesmo ela até a altura aqui, ó, do meu peito até embaixo. E aqui eu deixo um V aberto e coloco os cordões para ela ter esse acabamento aqui, ó, esse mesmo acabamento. Conseguiram pegar a visão? Né? É muito simples de fazer, tá? E, ó, o mesmo couro que eu utilizei para fazer o cinto, ele só tem uma outra cor. Esse é mais escuro e esse é mais claro. Foi bem baratinho, tá? Eu comprei meio metro de cada um, tá bom? Nesse daqui, eu colei algumas partes de velcro e outras, eu já vou mostrar para você, a pessoa que fez o colete costurou para mim uns pedaços de couro mais escuro, para dar essa, tá, composição. Já vou mostrar o colete para vocês. Uma das coisas que eu reparei assistindo a saga dos filmes Piratas no Caribe é que muitas vezes o Jack Sparrow aparecia em algumas cenas ou com um casaco ou com um colete, às vezes preto, às vezes marrom, mas um que me chamou muita atenção era um azul marinho, que ele sempre aparecia, um colete azul marinho. E é uma das fotos mais famosas na divulgação do filme. É ele com esse colete azul marinho. Eu, andando, pesquisando tecidos, eu encontrei um tecido, esses tecidos também de fazer almofada. É um tecido simples, barato, né? Que nós encontramos, ó, é um tecido literalmente para fazer almofada. Foi a única coisa produzida mesmo de verdade, exclusivo para o personagem. Como eu falei do cinto, o cinto ele foi uma coisa múltipla. Ele serviu para outros personagens também. Já fiz xerife, eu já fiz outros piratas, já fiz até outros personagens que não tinham nenhuma dessas pegadas e utilizei o cinto. Ele serve, inclusive, para príncipe, né? Eu tiro aquela corda branca e boto uma corda dourada. E aí ele serve para outros personagens.
a blusa também, mas esse colete foi exclusivo para o Jack Sparrow. E esse foi produzido por uma costureira, né? É um colete, né? Um formato simples de colete, sem botões. Ele fica aberto mesmo. Ele tem que ficar um pouco maior do que o meu corpo, para que quando eu coloque o cinto, ele tenha aquela pegada embaixo do cinto, né? E, ó, foi feito bainha, tudo bem simples, tá? E, como vocês podem ver, é um tecido de produzir almofada. E agora, essa calça, que é uma calça que eu utilizo em outros personagens também, que por um acaso também é do Johnny Depp, que é o Chapeleiro. Mas eu já usei para fazer palhaço, já usei para fazer mímico, já usei em outros personagens de outros espetáculos também. Era uma calça reta, uma calça que eu comprei num brechó. Ela foi bem baratinha, foi um achado, tá? Brechó é um lugar que você acha muita coisa que você às vezes não precisa usar como você comprou. Você pode transformar. Era uma calça larga, que não dava na minha cintura. Ela era bem larga, tá? Ela era uns 4 ou 5 números acima do meu. E eu tive que mandar apertar a cintura, né? Para ficar no meu tamanho. E cortei para virar um bermudão. É uma bermuda que fica abaixo do joelho, tá? O tecido que sobrou, que nós cortamos aqui embaixo, eu fiz essa aplicação, esse triângulo aqui, para ela ter essa pegada larga, ó. E aí, quando eu ando, ela tem um balanço, que era justamente a proposta que eu queria para o personagem. Então, aqui, ó, nós já temos a blusa, a bermuda e o colete, com os cordões, ó. Vocês já conseguem ver a coloração que o personagem vai ficar. E esse chapeuzinho é aquele chapeuzinho simples que a gente compra em lojas para fantasias de carnaval. Aquele chapeuzinho simples de pirata, preto, normal. E nós fizemos uma aplicação de jet dourado por cima, tá? Se você for criança e não puder mexer nesses elementos, peça ajuda para os seus pais, tá? Para os responsáveis ou para a professora para fazer essa aplicação, tá? Não é ideal que criança faça isso, ok? E aí ele perde, ó, você pode ver que por dentro ele é preto e aqui por fora ele tem essa coloração de envelhecido. E não precisa pintar perfeitamente. É só um jato para tirar aquele preto forte que ele costuma ter. E eu reforcei a costura do lado para não soltar. Porque ele vem com velcrozinho já de loja, tá? E eu não queria que ele soltasse. E aí lembra muito o chapéu do filme. Muito. No final desse vídeo, eu vou colocar uma foto comparando o filme, o personagem do filme, como eu fiquei. Para vocês mesmos fazerem uma avaliação dessa composição do personagem, tá? Agora, ó, esse pano vermelho, que é uma das características do Jack Sparrow, que ele usa sempre um pano vermelho na cabeça. Estando ou não com o chapéu, ele sempre está com esse pano vermelho. Esse pano vermelho aqui, isso era... Vou contar um segredinho para vocês. Esse pano vermelho, ele era aquele pano que a gente... Era uma toalha de mesa. Aquelas toalhas de centro de mesa. O que eu fiz? Eu cortei no meio, de uma ponta a outra, para ele ficar mais fino. E fizemos a bainha. Para que ele coubesse na cabeça. Vocês podem ver que era para uma mesa grande, aqueles panos que ficam bem no meio da mesa, que ficam assim, não sei se dá para ver na composição do vídeo. E nós cortamos ele, ó, para ele ficar mais fininho, porque ele tinha o dobro de largura. Ó. E aí eu falei assim, pô, eu olhei para o pano e falei, nossa, ele é perfeito, a cor é perfeita. Acho que é uma das cores mais fortes que ele utiliza em todos os filmes, é esse pano vermelho, para colocar na cabeça. E agora eu vou mostrar para vocês a peruca.
Ó, vamos lá, as perucas. Eu peguei uma peruca de princesa, tá? Que eu já tinha. Essa peruca foi comprada num brechó. Então, assim, ela foi um pouco mais barata, tá? Você muitas vezes pode não achar uma peruca tão barata. Ela tem uma fibra muito bonita, muito boa. Ela acho que é mel a cor, se eu não me engano, tá? E é uma peruca que a gente utiliza para fazer princesas. O que eu fiz, ó? Eu fiz as tranças nela. Trancei ela toda, tranças largas mesmo, tá? Para ela ficar de base. Então, eu coloco a peruca e ela já fica assim, ó, nesse formato. Até então... E aí, como vocês podem ver, eu utilizo essa peruca aqui como base, para ela dar volume, para ela encher, né? Com essas tranças mais largas. E como eu falei com vocês no início do vídeo, eu precisava de perucas estragadas para fazer todas aquelas composições do dread dele, para ter uma cara de envelhecida mesmo. Eu peguei uma base de uma outra peruca que estava muito estragada, ela tem até uma abertura aqui embaixo, ela já não estava inteira, tá? E aí eu peguei outros pedaços de outras perucas e fui trançando. Tem várias tranças, vários dreads que são, ó, de várias perucas juntas. Só que ficou um pouco vazio, por isso eu estou utilizando essa daqui para fazer volume. E botei aqui, ó, um cordãozinho aqui e tem mais um outro, deixa eu achar. Aqui, ó. Isso aqui era uma pulseira de miçangas, ó, bege, parece sementes as miçangas, tá? Para fazer aquela composição tribal, para ficar com a cara do personagem, ó. E aí, olhando assim de cara, você pode até achar, nossa, não tá tão parecido. Só que você precisa ter essa visão de como vai ficar o personagem. E aí, ó, eu coloco um por cima do outro. Já vai dando a cara do que eu quero, né? Eu já vou me aproximando da imagem do que eu quero, ó. Esse daqui era ideal que ficasse caído aqui assim mesmo. Porque o que eu faço? Ó, vamos ver se eu vou conseguir fazer sem olhar no espelho. Eu já me arrumei tanto de Jack Sparrow, tantas vezes, que eu acho que eu consigo. Ó, vamos ver se tá ficando legal. Amarro aqui. Ó, já tem... Acho que eu já tô ficando com a cara do personagem. O que vocês acham? Ó, dou um nozinho aqui atrás. Deixo largo aqui, esconder na minha testa. E a parte da peruca que eu não quero que ninguém veja. E aí, ó, vamos ver se eu consigo puxar aquele cabelo que eu joguei pra trás, ó. Tcharam! Acho que a miçanga ficou escondida aqui. Eu puxo aqui devagarzinho. E, ó, é mais ou menos essa. E soltou tudo. É fácil de prender. Ela tem um grampinho, ó. Aqui, ó. Posso até prender onde eu quero mesmo. Ó. É mais ou menos essa cara que o Jack Sparrow tem. Não é isso? Ficou bem? Estão vendo, ó? E isso ajuda muito a você. Você já vai se sentindo no personagem. Isso é realmente a composição do personagem. Uma das coisas mais importantes também, que a gente não pode deixar de falar e de fazer, é como o personagem se comporta. Isso é muito importante. Agora eu vou mostrar para vocês. Opa! Então, agora vamos lá. Eu vou falar com vocês agora sobre a composição e a criação do comportamento do personagem. Esse é o eixo-chave do nosso vídeo. A criação de como ele vai se relacionar com o seu corpo. Isso é extremamente importante. Essa observação, esse entendimento vai fazer toda a diferença na sua apresentação. Por exemplo, o Jack Sparrow, ele é cheio de trejeitos com as mãos, com os dedos e com os olhos. Eu observei isso desde a primeira vez que eu vi o filme. Isso foi uma das coisas que me encantou.
ele tem muitos movimentos típicos que são dele. Tem os exageros, caras e bocas, comportamentos que ajudam muito nessa criação e que deixa rica a forma de você interpretar. E isso é o que vai fazer o processo de criação ter uma grande diferença. E isso também vai ajudar muito no seu processo de criação, da sua pesquisa, daquilo que você gosta. Como o meu personagem se comporta. No teatro, por exemplo, nós nos utilizamos muito desse exagero, porque o teatro é um local de movimentos mais exagerados. A gente fala mais alto, os braços e as mãos se movimentam mais, porque nós precisamos de um excesso de expressividade para que toda a plateia possa nos ver e entender tudo que a gente está demonstrando. O teatro é um local mais livre, onde você pode ficar mais aberto. É grande o movimento, sabe? E isso ajuda você na troca. E aí essa troca com o público, né? Essa composição, ela vai ficar muito maior, muito melhor. Vamos lá. Uma das coisas que eu reparei do Jack Sparrow, né? Fica atento no personagem que você escolheu para a criação que você vai fazer, tá? É que tudo dele, quando ele fala, ele usa muito a expressão do rosto, os olhos e as sobrancelhas, né? Quando ele vê uma coisa que o surpreende, ele sempre exagera. E isso era uma coisa muito marcante, né? Mãos, dedos, ele faz muitos movimentos com os dedos, ele conversa com o corpo. Isso ajuda muito na criação. Eu agora vou mostrar para você o processo de maquiagem dele. E aí, vou colocar todo o figurino para mostrar a composição completa e no final colocar as fotos comparando um personagem com o outro. Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira coisa pro Jack é, deixa eu achar aqui, os olhos. Ele tem os olhos bem marcados. Ele tem os olhos bem pintados de preto. E eu vou fazer aqui uma marcação, tá? Bem forte, para vocês verem. Pode dar uma exagerada, pode dar uma borradinha, uma esfumaçada, para deixar com a cara bem típica do personagem. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou marcar com um delineador, tá? E depois eu vou colocar um pouco mais ou de lápis ou de pasta clown para dar uma escurecida a mais, tá? Ó, eu pego aqui embaixo, ó. Se você não soubesse maquiar, gente, pode fazer de uma forma um pouco mais grosseira, porque pro Jack Sparrow cabe, tá? Depois você só dá uma esfumaçada e às vezes dá para consertar com a base, tá? Que eu vou passar depois. Isso, a referência pro Jack Sparrow, tá? Você tem que saber qual é o personagem que você quer fazer. Se for um personagem que a maquiagem é mais detalhada, aí não pode errar não, tá? Ó, eu já borrei esse olho aqui, não tem problema. Às vezes o que ficou borrado ainda vira uma coisa que me ajuda, ó. Eu vou aumentando aqui, ó, onde eu borrei, aí eu conserto com o próprio delineador. O delineador vai servir para marcar até onde eu quero que chegue a maquiagem. É como se eu estivesse fazendo um rascunho com um lápis, para depois eu pintar aonde eu quero preencher. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Só com o delineador já deu uma mudada no olho, ó. Já deu aquela marcada que ele tem. Aí agora, para deixar mais escuro, ó, mais forte, eu venho com essa pasta clown. Ah, mas eu não tenho essa pasta clown, gente. Serve sombra preta. Muitas vezes um
a mãe, a tia, a irmã, a prima tem essa sombra preta, tá? Serve aquelas tintas de pintura infantil, também serve, que você compra no mesmo lugar que eu comprei o chapéu, esse chapéu de pirata, mesmo local que vende roupas para fantasia de carnaval, você compra, ou então em papelaria. No lugar que você compra material escolar, você compra tinta para pintura facial, tinta para pintura com dedo, porque aí é uma tinta que pode ter contato com a pele. Você só não pode passar nada que vai te provocar alergia. Aí aqui, ó, vou espalhando por cima, ó. Já fiquei aqui, eu dou uma esfumaçada aqui embaixo, puxo, ó. Já fiquei com o olhão preto. Quanto mais exagero pro Jack Sparrow você fizer, melhor. Lembrando que essa é a minha escolha do meu personagem, tá? Eu vou trazer as informações que o meu personagem passa. Eu vou colocar aqui a maleta de maquiagem, tirar o espelhinho também, para eu poder ficar mais à vontade aqui com a peruca, ó. Eu vou voltar com a peruca, tá? Vou botar uma de cada vez. E vocês vão ver que com a maquiagem, como já fica, bem semelhante ao personagem, tá? A peruca base, pode ser uma peruca até de carnaval, tá, gente? Uma peruca que você pega emprestado, uma peruca de um outro personagem, como eu falei. Essa peruca aqui a gente já utilizou também, sabem quem? Na Alice no País das Maravilhas, né? Ela serve muito. Aí, essa outra que eu falei, que é a que tá mais destruída. E, ó, o tecido vermelho, que às vezes é o que é um pouco mais difícil de colocar, mas depois de muita prática, eu consigo colocar. Vou jogar as tranças todas para trás. Pegar aquela maior que sempre fica para frente pendurada. Deixa eu achar ela aqui, que eu tô indo tudo no tato. Ó, achei? Não, tá errada. Achei ela aqui. Deixa para frente de novo. Achei essa. Ó, eu deixo ela separada porque ela vai ficar caída por cima do cabelo, tá? Aqui. Ó, vou amarrar bem apertado para não soltar, tá? Ó, já dá para ver que já tá ficando parecido. Eu sei que eu não sou idêntico ao ator e não sou idêntico ao personagem, mas eu tenho, como eu falei, algumas características que lembram. Então eu vou usar isso a meu favor, né? Existem pessoas que conseguem ficar idênticas e existem pessoas que conseguem ficar só um pouco mais parecidas. E aí, cada um se aproveita daquilo que pode, né? Eu não fico idêntico, nossa, mas lembra um pouquinho, né? Ó. E aí, os trejeitos. E isso vai ajudando na composição. Agora vamos para a colocação do figurino por completo e para finalizar depois a comparação das fotos, para que vocês tenham essa ideia de como ficou parecido e até como eu mesmo fiz, eu falei, eu quero ver se realmente ficou igual a composição. Tá bom? Vamos lá. E agora com vocês, a composição completa do personagem. Oh. Oh. É importante também que você descubra como é o tom da voz do personagem. Pode às vezes não ficar idêntico, mas você tenta se aproximar o máximo que você puder com uma semelhança à voz do personagem. No filme ele sempre fala muito: ora, sim, vejo que você está um pouco confusa, né? E ele, ao falar, ele utiliza o movimento dos dedos e dos olhos, como eu já havia falado. Ele conversa com o corpo, um olhar muito desconfiado,
de uma pessoa sempre que está pensando e planejando fazer alguma coisa, alguém que está sempre tentando escapar, né? Uma coisa de alguém sempre tenso, ele nunca está tranquilo, se assusta muito, né? Então eu fui percebendo essas características do personagem. Então perceba muito as características do personagem que você também quer compor, tá? Como vocês podem ver, ó, todos os elementos que eu falei, os cordões, a blusa, o colete, o tecido vermelho, as perucas, né? O chapéu, maquiagem, né? Estão vendo todos aqui, ó, um cinto, um por cima do outro, para dar aquela visão também de excesso. A sensação que eu tenho é que o Jack Sparrow vai passando por vários lugares e vai pegando várias coisas e vai colocando sobre si. Isso fala muito do personagem. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, né? Ela sai de uma casa para uma outra casa, levando uma cesta com doces. E nesse trajeto de uma casa, que é a da mãe, para a casa da avó, ela passa pela floresta. Será que ela não vai pisar em folhas secas, numa poça de lama, né? Isso tudo a gente pode trazer como uma realidade para o nosso personagem. Ela sai feliz da casa da mãe, indo para a casa da avó, porque vai levar os doces, vai visitar a avó, que ela demonstra gostar muito. No meio do caminho, ela encontra um lobo, ela tem o susto, depois ela tem medo. Quando chega na casa da avó, que o lobo está disfarçado de vó, caminho, ela encontra um lobo, ela tem o susto, depois ela tem medo. Quando chega na casa da avó, que o lobo está disfarçado de vó, ela fica desconfiada. Isso tudo ajuda você na composição do personagem, como Branca de Neve, ou até como um personagem real, como muitas vezes a gente vê em filmes e séries, a Hebe Camargo, o Silvio Santos, Roberto Carlos. Quais são as características desses personagens? Como eles falam, como eles andam, como eles se mexem, como são os trejeitos, como eles utilizam o seu corpo. No caso da minha escolha, que é o Jack Sparrow, pelo que ele passou, o que ele quer fazer, o que ele já fez, o que ele está sentindo. Naquele momento é medo, alegria, preocupação, ele está tramando alguma coisa, ele está desconfiado, né? Ele está com fome, ele está com sede, né? Ele está desesperado, ele quer fugir de alguma coisa. Isso tudo traz o comportamento para o meu corpo. Eu empresto o meu corpo para o comportamento daquele personagem. Isso é muito importante de você ter na sua cabeça. Eu empresto o meu corpo para a composição, a criação daquele personagem. Então eu preciso entender totalmente como aquele personagem ele é, e o que ele está passando e o que ele está sentindo. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de criação de personagens. Fiz com muito amor e carinho para todos vocês. Espero que ajude a vocês na composição e na criação dos seus personagens, da pesquisa de vocês. Mostrei o passo a passo de como eu faço para os meus. Espero que isso também ajude no passo a passo da criação dos personagens de vocês. Espero que vocês consigam atingir o objetivo. Espero de verdade que vocês possam ter grandes criações e que todo mundo possa ver também o trabalho de vocês.